E aí, Igor, tudo certinho por aí no Brasil? E aí, Marcelo, tudo certo e por aí? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem. Obrigado aí você no sábado aqui tirar um tempo para conversar comigo. Você está em São Paulo. Ô, Uhum. Igor, antes da gente ir um pouco mais à frente aqui, faz uma apresentaçãozinha rápida, conta para nós aqui quem é você e o que que você faz hoje em dia. Tá bom. Então, prazer, pessoal. Meu nome é Igor Costa. Atualmente eu moro em São Paulo, mas sou nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Atualmente eu coordeno a área de jornalismo de dados da Globo e sou mestre em sistemas e computação e ciência da computação pelo Instituto Militar de Engenharia, com foco em inteligência artificial. E o que eu faço no jornalismo de dados hoje, né? A gente lê grandes volumes de dados e tenta transformar isso em notícia. Então a gente otimiza o tempo do jornalista, a gente constrói ferramentas para com que ele seja capaz de investigar o dado, além de produzir conteúdo também, produzir informação. Posso dar mais detalhes disso. Perfeito, cara. Bacana demais. E antes da gente falar um pouco mais sobre essas coisas todas aí que são super interessantes, vamos voltar aqui no passado e conta pra gente um pouco como é que tecnologia, como é que computação em geral apareceu na sua vida. Tá bom. Eu sempre fui muito nerd desde criança. Eu sempre fui aquela criança interessada por máquinas e computadores, como que as coisas funcionavam. E eu não tinha muito recurso, né? Eu venho de uma origem bem humilde, então minha mãe, depois de muito tempo, ela conseguiu juntar muito, ali com muito esforço, dinheiro para comprar um primeiro computador na época. Eu lembro que era um Pentium 166, então era um computador bem fraquinho já para a época. E eu queria rodar os jogos nele, só que os jogos não rodavam. E eu queria entender por quê, né? Meus amigos, eles tinham computadores melhores que os meus, e aí eu comecei a dissecar o computador, desmontar o computador, querer entender como que ele funcionava para eu poder, enfim, me divertir com aquilo. E eu tinha recursos muito limitados ali e eu acabava me divertindo com algumas coisas que tinham ali de software dentro dele ali, que eram um pouco mais técnicas. Então, eu pegava todas as configurações do computador e acabava entendendo o que que era um byte, um kilobyte, devorava livros e revistas sobre o assunto, até entender mais ou menos como que computadores funcionavam, né? Mas eu nunca imaginava, quando era criança, trabalhar com aquilo. Isso é bacana demais. Eu também, como eu sempre falo aqui, sempre o videogame gerando interesse nas pessoas, né, de tentar entender como é que Ah, a coisa funciona e tudo mais. E conta pra gente um pouquinho como é que foi o teu ensino básico. Você é mais um petropolitano aqui da terra do uhum, Jonathan, né? E você aí perto isso. do Museu Imperial, uma coisa tão bacana que tem em Petrópolis também. Como é que foi o teu ensino básico? Como é que foi o ensino básico, o ensino médio, até a tua chegada à faculdade? Teve algum tipo de exposição à computação, à tecnologia, ou não teve nenhum tipo de exposição? Sim, legal você mencionar o Jonathan, porque a gente estudou junto desde o jardim da infância até o mestrado e ele teve muita influência nisso. É, a gente, quando estava no ensino médio, ele já tinha a ideia de ir para a área de programação e eu queria ser piloto de aviões. Então, mas como eu disse, né, a gente não tinha recurso para isso e ele queria estudar numa faculdade que a gente fez em Petrópolis, que na época se chamava IST, hoje ela se chama FATERJ, mas do lado tinha um Laboratório Nacional de Computação Científica que oferecia algumas bolsas de iniciação científica e ele me contou sobre algo que havia lá sobre computação quântica. No dia que eu ouvi esse termo, computação quântica, eu não dormi. Eu fiquei fissurado, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Eu preciso descobrir o que é computação quântica. Eu vou entrar lá e vou entrar nesse programa de computação quântica. E aí fiz o vestibular para essa faculdade, então ele entrou um período na frente, eu entrei logo em seguida. E, e aí foi meio que sorte do destino, posso dizer assim, para ter entrado nesse programa, porque eu falei, eu preciso me destacar, né? No primeiro, eu nunca tinha programado nada formalmente, tinha alguma noção ali, sabia o que era o if else, sabia mexer em algumas tags HTML, mas aí eu tive um contato formal ali com programação e algoritmos, e aí eu dei minha vida ali no primeiro período, e aí, enfim,
acabei virando monitor já no segundo período, monitor de turma. Foi onde eu falei, agora eu já tenho que tentar entrar nesse programa de computação quântica, e eu dei sorte de ser monitor do filho do pesquisador na É época. sensacional. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que eu vou conseguir falar com o pesquisador? Era o professor Renato Portugal, ele é referência em computação quântica, e acabei sendo monitor do filho dele. Ele falou, olha, meu pai quer conversar contigo lá no laboratório. E aí, enfim, consegui entrar para esse mundo desse jeito. Então, o teu aluno deu uma recomendação para o pai dele que você conseguiu entrar na área que você queria. Sensacional, né? Que as coisas do Uhum. universo conspira em seu favor, né? E, Foi total. e eu agradeço aqui também ao Jonathan pela recomendação, que foi ele que recomendou você aqui para a entrevista. E vamos. Um beijo pro John. Sensacional, muito, muito bacana. E aí, cara, conta um pouco pra gente como é que foi essa evolução com o trabalho com o professor nessa parte da computação quântica, isso dentro da faculdade ainda, correto? A faculdade ela era portada do laboratório, mas tinha essa parceria com a faculdade de oferecer bolsas de iniciação científica para quem quisesse seguir uma carreira mais acadêmica. E aí foi uma dualidade na minha vida, porque esse professor era físico, né? E era muita matemática carregada. Ele me deu um livro de álgebra linear que está aqui em cima, daqui a pouco eu pego para você ver. E ele falou, ó, estuda muita álgebra linear, que se você quiser entender um pouquinho de mecânica quântica, você precisa entender muita álgebra linear. E aí eu imaginava seguir carreira naquilo, então eu fiz 2 anos ali de iniciação científica, enquanto fazia faculdade ali em programação, né? Então era meio distante, porque todo mundo na época queria fazer desenvolvimento mobile, queria ir para a web, e eu indo para um lado completamente teórico da coisa. E acabou que depois disso, eu lembro de ter algumas conversas com esse professor e orientador, e ele falou, olha, eu vejo que você quer colocar em prática muitas das coisas que você estuda aqui, e computação quântica é algo ainda muito teórico. Pensa bem se você quer ficar em pesquisa de laboratório, se você quer ir para algo mais mão na massa. E aí eu lembro que eu falei com ele, olha, então tá bom, eu vou aplicar para o mestrado, isso já no final da faculdade, né? E eu falei, eu vou fazer a prova para o laboratório, para a LNCC, mas também vou escolher um lugar muito difícil de passar e vamos ver o que que acontece. Eu achava que eu não passaria para o IME, né? E aí o IME, algumas pessoas dessa faculdade, elas iam para o IME, obviamente o IME era um lugar muito recomendado, então eu lembro que o Jonathan também estava aplicando para o IME, a gente tinha um amigo em comum que também estava fazendo aplicação para o IME, e acabou que eu passei para o IME e aí eu fiquei, caramba, e agora? E E qual foi? aí, Você passou para o IME? Qual foi a área de concentração que você foi para o IME? tinha uma área que se chama Sistemas de Computação, que é Hum, meio que engenharia de sistemas e ciência da computação, é um híbrido. E existiam ali alguns programas que você poderia escolher depois do primeiro período, né? O filtro do IME é o primeiro período ali, pelo menos na pós-graduação. Então, se você sobrevivesse ao primeiro período do IME, você poderia escolher. E tinha cibersegurança, inteligência artificial, organização de computadores, existiam a engenharia de software, e eu acabei é, escolhendo o programa de inteligência artificial ali. perfeito. E sobreviveu ao primeiro período. Sobrevivi. E, e, Foi difícil, não foi fácil. Ainda mais bom, porque eu morava numa cidade e estudava na outra, então eu acordava 3, 4 da manhã todos os dias para pegar o primeiro horário de aula. para quem não conhece o IME é lá na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, né? Perto ali Isso. do Morro da Urca, que é a zona sul, perto de Botafogo, né? E Barra da Uhum. Urca, que é ali também. E você morava em que Nossa, cidade? Você maravilhoso. morava, você morava fora do Rio? Eu morava em Petrópolis ainda. É, estava em Petrópolis. Uma hora de um Isso. trânsito bom, uma hora pelo menos para chegar ali ou mais, né? De madrugada rapidinho, né? Tipo 1 hora e meia, mas se eu demorasse 1 hora a mais para sair de casa, eram 2, 3 horas de trânsito fácil.
Tinha que acordar que hora para chegar lá? Eu costumava acordar umas 3h30, 4 da manhã, para chegar lá às 7. Sangue nos olhos. Era, tinha que ser. Né? Sangue nos olhos. E conta pra gente como é que foi o mestrado. Você falou aqui na biografia que você mandou para mim que você trabalhou com desenvolvendo um framework chamado Max, né, que acho que gera alguma coisa relacionada a machine learning, aprendizado de máquina, como a gente fala em português. Né? Conta um pouquinho pra Sim, gente como é que sim. foi o mestrado, como é que foi esse trabalho de aprendizado de máquina e esse framework também que você trabalhou. Eu acho que isso foi um divisor de águas na minha vida. Acho que foi a virada de chave onde tudo começou a dar muito certo para mim. E acho que casa muito bem com aquilo que você disse, que o universo conspira a favor, né? É, eu sempre tive um sonho de. Eu vou contar dois detalhes. Antes disso, vou voltar na minha infância, que eu acho que eu sempre fui apaixonado por aviação. E eu lembro que minha mãe, quando era bem criança, ela me levou ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, porque em Petrópolis não tem aeroporto, eu nunca tinha visto um avião de perto, e a gente não viajava. Então, pelo menos, te levar para ver um avião de perto, ela foi. E eu lembro que ela apontou para um avião chamado Boeing 747, o Jumbo, era o maior do mundo na época, e era um avião da Lufthansa. E ela falou: esse avião tá indo para a Alemanha. E eu lembro que eu carreguei aqui, eu fiz uma promessa para minha mãe naquele dia. Eu falei: um dia eu vou para a Alemanha num avião desse. E aí, enfim, acabou que esse projeto Max foi um convite do professor, meu orientador na época. Ele era militar, ainda é militar, então ele era bem rigoroso. Então acho que foi alguém que me ensinou a ter disciplina de verdade na vida, sabe? Até ali eu me esforçava muito, mas como ele era militar, eu aprendi muito sobre algumas coisas que foram necessárias para conseguir sair do outro lado ali com ele. E tive uma co-orientadora também, Yoko, porque ela gosta muito de Beatles, mas ela é a Maria Cláudia. Então, enfim, lembro com muito carinho. E esse Max Framework era uma parceria justamente do IME com egressos que foram estudar na Alemanha. Então, na época, essa coisa de machine learning, big data, na época se falava sobre muito data mining ainda, estava muito incipiente, ainda não tinha muitas ferramentas consolidadas, ainda estava tudo muito no campo acadêmico. E muita tecnologia diferente era usada, né? Alguns experimentos eram feitos em Java, outros usavam R para fazer pesquisa em machine learning, muita gente usava Python, mas ainda não estava tudo padronizado. E o Max era uma ideia de fazer com que as tecnologias fossem interoperáveis. Então, por exemplo, um pesquisador utilizando machine learning para fazer predição de câncer de mama, né? E aí ele estava fazendo os experimentos em Java e queria compartilhar com uma outra universidade, mas a universidade estava usando Python. Como que eles interoperavam aquilo? E o Max era justamente para fazer com que as tecnologias se conversassem. Muito interessante, cara. E você foi na Alemanha? No Boeing 747. Sensacional. É, eu já peguei um 747 desse da Lufthansa também para ir para Frankfurt, que é um avião sensacional. Depois a gente conversa um pouco sobre aviação, que eu também tenho uma história dessa para te contar. Mas vamos contar a tua história, Legal. não a minha aqui. Cara, você progrediu no teu mestrado e você trabalhou nessa área de pesquisa dentro do mestrado. Mas conta um pouquinho para a gente aqui. Inteligência artificial, todo mundo está falando isso, né? Cara, a gente está Uhum. naquela fase que tudo hoje, você entra online, tem tudo produto, todo mundo falando de inteligência artificial. Mas fala para a nossa audiência um pouquinho, você falou uns termos bem interessantes aqui, você falou de Big Data, você falou de Machine Learning, né? E fala um pouquinho o que é Big Data, o que é Machine Learning, e o que é um Large Language Model, porque é tanta terminologia que eu acho que todo mundo tem um pouco de dificuldade de entender o que é o que. Se você puder dar uma pincelada rápida sobre esses termos e o que cada um representa, seria interessante aqui para a nossa audiência. Claro. Bom, Big Data ele é uma generalização de grande para descrever grande volume de dados. Então, existem empresas que trabalham aí processando terabytes de dados por dia, né? Imagina quantos dados o Google não processa ali num dia só.
né? Então, Big Data é um termo designado para áreas que cuidam dessa parte de processamento de dados massivos, né? Então, como que a gente opera em cima desses dados, como que se extrai valor de cima disso, como que você cria a melhor infraestrutura para poder trabalhar em cima desses grandes volumes. E machine learning, vou dar uma definição um pouco mais formal, que é quando computadores aprendem sem serem explicitamente programados, né? E mais formalmente falando, é quando uma máquina aprimora o desempenho dela numa determinada tarefa e ela tem a capacidade de medir aquele desempenho. Então, ler imagens, né? Classificar lá se é um gato ou se é um cachorro. Então, você ensina a máquina a fazer aquilo, você consegue medir a performance dela. E onde que Big Data entra nisso, né? Porque tudo disso precisa de dados. E a inteligência artificial, ela só funciona se você alimentar a máquina com um grande volume de dados para ela aprender os padrões daqueles dados. Para parte do treinamento que tem que acontecer, né? Sem um grande Isso. volume de dados, você não tem como realmente ter perdão, o background para poder aprender o que precisa ser aprendido. Isso. Eu só ia comentar aqui exatamente isso, né? Você usou um termo interessante, treinamento, né? A parte de treinar o modelo é justamente quando você alimenta o modelo com dados e ele entende o padrão entre esses dados, né? Então você pode jogar imagens, você pode jogar áudio, você pode jogar texto, né? E aí ele consegue identificar as estruturas que fazem com que aqueles dados representem padrões e ela passa a aprender esses padrões. E como é que foi? Você fez o seu mestrado e você eventualmente foi para a indústria, né? Você não foi fazer um doutorado, não continuou na área acadêmica. E como é que foi a tua transição Uhum. para a indústria? Onde é que você foi trabalhar depois do mestrado? Conta um pouquinho para gente. Tá bom. Era numa época ali, 2016, eu estava terminando o mestrado, terminei em 2017, né? Mas eu estava com a ideia de fazer doutorado porque eu queria me mudar na época para a Alemanha, porque eu estava trabalhando ali com as universidades parceiras, tinha alguns professores em que eu já estava em contato, né? E foi o balde de água fria, porque eu passei para as universidades que eu apliquei, né? Duas universidades que foram Leipzig e Paderborn, e a ideia era continuar fazendo essa pesquisa envolvendo machine learning e web semântica na época. Que o Max usava a web semântica para você fazer essa interoperabilidade, né, de ferramentas. Então, depois eu posso explicar um pouquinho melhor o que é web semântica. E só que era uma época em que, como houve essa transição de governos, as bolsas, né, de CNPq, CAPES, elas foram drasticamente reduzidas. Então, se eu tivesse aplicado um ano antes, eu teria ido. No ano que eu fui, apesar de eu ter sido aprovado pelas universidades, né, o governo virou e falou: olha, não tem dinheiro aqui para dar para você ter a sua bolsa lá de doutorado. E aí eu falei, tá, então eu vou na marra. Então, vou procurar alguma vaga dentro do mercado. E eu já tinha uma experiência ali com Python, porque eu fazia alguns freelances para ganhar uma grana extra, trabalhando com Django, fazendo desenvolvimento back-end. É, e tinha uma consultoria na época no Rio de Janeiro que ela queria vender alguns projetos para a Petrobras. E eles precisavam de alguém que entendesse de Python, mas também sabesse programar é, algo mais voltado ali para aprendizado de máquina, né? Estavam trabalhando com processamento de imagens. E aí foi onde eu caí no meu primeiro trabalho, né? Foi numa consultoria chamada Future. Bacana, bacana demais, cara. E novamente as coisas vão acontecendo, o universo vai conspirando, né? Você vai indo no caminho que você tem que ir, né? E Uhum. como é que foi essa evolução profissional? Como é que você foi daí para DOTS? Ou como é que foi a tua evolução profissional nessa área? Não, até chegar na DOTS levou um tempinho. É, ali eu
eu comecei ali como um júnior, né? Júnior quase pleno, e foi onde eu. Era uma consultoria um pouco diferente, porque como ela estava querendo vender um produto, eu cheguei na fase de desenvolvimento do produto e eu não tinha muito contato com o cliente. Certo. Então, era meio que eu me sentia como se eu estivesse fazendo uma extensão da academia, porque na época meu chefe era doutor, então ele entendia muito do que ele estava fazendo. E a gente desenvolveu o produto. E foi muito legal, vale mencionar, porque na época eu trabalhei com um geólogo, porque a ideia era um produto que pudesse prever ali não eram tomografias, né, mas eram como se fosse ressonâncias magnéticas Uhum. feitas do solo, Certo. né? E aí a ideia era que você pegasse esses dados ali de sonares que mapeavam o solo em 3 dimensões e onde ele tivesse o melhor ponto de fissão ali, justamente para não desgastar tanto brocas e equipamentos de perfuração para extração de petróleo. E aí eu e esse geólogo a gente treinou o modelo, né, na época usando o TensorFlow. Então era tudo muito acadêmico, né? Era um geólogo, era um chefe que já tinha doutorado, então foi meio que eu me senti, eu já estava no mercado, mas o ambiente tinha muitos acadêmicos ali. Certo. Mas eu tava, como você disse, né, sangue nos olhos, eu estava querendo evoluir, eu Uhum. estava querendo novas oportunidades, e aí me veio uma oportunidade de trabalhar numa consultoria chamada Radix, que a sede fica no Rio de Janeiro, mas ela estava querendo vender projetos para São Paulo. Uhum. E aí foi muito engraçado, porque eu tinha feito a entrevista, a mulher do RH me ligou numa segunda-feira de tarde, na hora do almoço, falando: Igor, a gente gostou muito de você, a gente tem uma proposta para te fazer, só que a proposta é para São Paulo, você topa? E eu não conhecia ninguém aqui em São Paulo, eu não tinha lugar para ficar. Eu falei: ó, não conheço ninguém lá, não tem lugar para ficar. Ela falou: tudo bem, a gente cuida disso, te dá um lugar para ficar por um tempo até você se estabelecer, a gente te dá passagens aéreas aí por alguns finais de semana para você resolver sua vida. Perfeito. E eu falei: tá bom. Ela falou: só que tem um porém, o kickoff do projeto é na segunda-feira que vem. Fazia mala. Então, se você topar, segunda que vem você tem que estar em São Paulo, na quarta-feira você passa aqui que a gente vai fazer essa admissão. E foi isso, eu subi, na hora do almoço eu falei: chefe, preciso falar contigo. Tô pedindo a demissão porque eu tô me mudando para São Paulo. Tinha marcado com os meus amigos de tomar cerveja no final de semana, eu falei: galera, não vai dar não, que eu tô me mudando para São Paulo. E aí foi outro divisor de águas na minha vida também. Né? E foi para São Paulo e saiu de Petrópolis, foi para o Rio, do Rio para São Paulo. E aí, como é que Isso. evoluiu? Como é que foi esse divisor de água, essa mudança? O que trouxe aí para ti? Eu me senti tão apavorado quanto eu tava entrando no IMES. Eu fiquei sério, porque a empresa, você dava consultoria para uma empresa na Faria Lima, e eu não sei se alguém conhece a Faria Lima. A Faria Lima é um centro Pô, financeiro, financeiro. É. e eram aqueles prédios enormes, tudo é muito grande, para onde você olha, é tudo muito imponente, muito dinheiro, e aquilo mexe um pouco com o teu psicológico, né? Você fica: caramba, como que eu vim parar aqui, né? Só que diferente da outra empresa que eu trabalhava, eu entrei ali como um sênior, como alguém que ia fazer interface de negócio. Então ninguém sabia o que que era machine learning, ninguém sabia o que que era aprendizagem de máquina. A galera queria que eu resolvesse os problemas deles. E aí foi onde eu tive que reaprender muitos dos conceitos que eu tive, Certo. porque eu estava falando de, sei lá, de acurácia dos modelos que eu estava treinando. Cara, eu não quero saber da acurácia do teu modelo, eu quero saber do meu ROI. Quando ele falou ROI, eu fiquei: cara, Retorno ao investment. Return of Investment. Então era uma sopa de letrinhas ali no meio da Faria Lima que eu tive que aprender assim, da marra. Então foi quase que um MBA por osmose, sabe? Então eu tive que pegar outros livros, devorar, entender o que Certo. que eram essas métricas de negócio.
aprender a falar a linguagem ali deles, né, stakeholders, a linguagem dos Faria Limers, né? Então, foi foi onde eu tive que reaprender a ser um profissional, né? Eu era muito técnico, mas eu percebi que eu não entendia nada de negócios. E ali foi onde eu precisei me reinventar como profissional. E aí participei dessa consultoria, ela estava desenvolvendo o primeiro modelo de churn. Para quem não sabe, que churn é quando um usuário deixa de usar o seu produto, né? O cara que assina Netflix e para de assinar Netflix é um churn. Então, a gente queria desenvolver um modelo para predizer quem era churn, ou a probabilidade dos usuários deixarem de usar um produto lá para essa rede de combustíveis. E aí, enfim, ambiente de consultoria, cara, porradaria, pancadaria o tempo todo, trabalhando até tarde. E eu queria deixar de ser terceirizado e queria trabalhar numa empresa de verdade, né? Ser funcionário daquela empresa. E aí foi onde eu fui para a Dots. Surgiu a oportunidade. E como é que foi o trabalho na Dots? O que você foi fazer lá? É, A Dots ela é uma empresa de loyalty, né? Que é de fidelização de clientes. É tipo um Livelo da vida. Você compra e ela te recompensa por aquela compra que você faz. E aí, é um mercado que ainda estava começando, apesar da Dots ela ser uma empresa mais antiga no mercado, era um mercado que estava começando a se diversificar, né? Entrou a Livelo, entrou esses programas de cashback, e aí ela queria diversificar as promoções dela além dos pontos. Ela queria trabalhar com aquela chamada de alavancas promocionais. Então, pô, se eu te der um ponto, se eu te der um cashback, o que é melhor aqui para você? Porque para quem está vendendo o produto, a promoção mais cara é o desconto, né? E aí eles queriam otimizar justamente essas três alavancas ali e ver quais produtos se performavam melhor. Então, tipo, por exemplo, para quem compra cerveja, será que o cara prefere mais pontos? Ou será que ele prefere mais cashback? Ou é o desconto? E tinha alguns estudos de varejo, assim, que você fazia alavanca promocionando um produto para vender outro. Então, tipo assim, a carne é mais cara, então eu vou dar promoção na cerveja na sexta-feira para o cara fazer o churrasco dele. Então ele falou, pô, a cerveja tá barata, eu vou comprar cerveja, eu vou aproveitar para comprar uma carne também e fazer um churrasco aqui, sabe? Pô, vou promocionar o pão, o cara vai comprar um queijo ali para fazer um misto quente. Então, tinha um pouco dessas lógicas de negócio. Então, eu entrei, o primeiro trabalho que eu fiz nessa empresa foi justamente entrar ali como um especialista para trabalhar nessas otimizações de preços e alavancas promocionais. Muito bacana, cara. Sempre usando machine learning e inteligência artificial. E muita estatística também, né? Voltando um pouco atrás lá no passado, essa coisa da álgebra linear também me ajudou muito a entender os algoritmos de machine learning, né? Acabei não usando muito na computação quântica, mas aprendizado de máquina é completamente baseado em álgebra linear. Então, acho que isso me fez me dar bem depois nas matérias de inteligência artificial. Certo. Aquele livro que o professor te deu foi um divisor de águas, como você falou, né? Pô, eu acho que foi o melhor presente que eu poderia ter recebido ali na vida. Se não fosse esse livro, talvez eu não teria chegado na metade do caminho que eu cheguei hoje. Muito legal, cara. E o interessante também, a gente fala, né? Você está aqui falando das tuas origens e da importância que a educação teve na tua vida, né? A importância que os professores Uhum, tiveram na tua vida, que livros tiveram na tua vida. Que é aquilo que a gente fala, né? A educação como ferramenta de transformação. Você falou no começo aqui que você veio de uma origem mais restrita financeiramente, né? Mas que isso uhum. tudo alavancou uma série de. O acesso que você teve à educação acabou alavancando uma série de oportunidades e de transformação na tua vida, de melhoria, né? E aí, Sim. você foi da DOTS para o Globo? Como é que foi isso? Ainda teve um passo aí no meio? Como você foi da DOTS para o Globo? Teve novamente que falar, voltar na hora do almoço e falar, chefe, tô indo pro próximo aqui, né? Não, foi um pouco. Na Dots eu tive ali. Foi uma grande escola, tá? Porque a Dots ela
passou por um momento em que eu tive que aprender a ser líder. Assim, existem etapas em que você aprende é, marcos importantes na vida, né? Então, eu diria que quando eu me mudei para São Paulo, eu aprendi a falar com gestores. Na Dots, eu tive que aprender a ser um gestor. Por quê? Quando você vem de áreas muito técnicas, é, você costuma focar muito na tecnologia. E o problema é que as outras áreas das empresas não entendem aquilo. A tecnologia é só um insumo, ela é só um commodity para resolver um problema. Ela não, ela não é estrela, vamos dizer assim, É uma a não ser que ferramenta. você trabalhe. É uma ferramenta. A não ser que você trabalhe numa empresa de tecnologia, que a tecnologia que você está desenvolvendo é o produto principal da empresa, a tecnologia ela serve como um suporte ao produto. E aí, dentro dessa empresa tinha, no início ali, os tech leads na época, eles eram os caras cavernosos da tecnologia. Então, tipo, negócio que nada, eu quero resolver aqui o meu algoritmo, eu quero escalar o meu produto da melhor forma. E os caras que estavam pagando a conta, falavam, pô, isso está saindo caro e não está trazendo dinheiro de volta. Então foi onde eu consegui ter aquela sacada de, pô, eu vim de uma empresa de consultoria, eu conversava com esses caras direto. Então deixa eu fazer a ponte para eles, deixa eu traduzir o que esse cara está falando para você e traduzir o que você está falando para esse cara, para a gente sair melhor do outro lado. E aí justamente essa comunicação me fez ganhar destaque ali com os gestores e eu comecei a assumir cargos de liderança, Uhum. né? Então esse tech lead depois dessa empresa ele acabou saindo e eu acabei sendo ali o profissional que tinha mais experiência com ciência de dados na época e acabei assumindo a liderança do time. Então muita gente acabou saindo depois da empresa, era uma empresa que infelizmente na época tinha um turnover alto, Certo. mas eu tinha um cargo ali que estava exatamente nesse momento que você falou do hype da inteligência artificial, ciência de dados, e eu tive a oportunidade de estruturar um time novo, né? Então foi onde eu tive que aprender a liderar um time, a ser gestor, a me preocupar com muitas coisas além da parte técnica. E a empresa ela estava abrindo capital no mercado, né? Fazendo um IPO. Então eu participei de projetos muito chaves ali e tive a oportunidade de estar próximo, muito próximo à alta gestão da empresa e entender como negócios eram feitos de fato. Certo. E E tu foi de lá para a Globo. fui de lá para a Globo. E aí acho que a Globo já precisava de um cargo de liderança, né? Então foi por isso que eu me senti muito preparado para entrar direto na Globo. E aí na Globo foi. Eu nunca tinha trabalhado numa empresa tão grande na minha vida. Uhum. Então, vindo para a Globo foi. Eu não trabalhei direto no jornalismo, eu trabalhei num projeto de fazer ciência de dados sem dados. Foi o primeiro projeto que eu tive que fazer. Você me pergunta, cara, como que foi isso? Na Globo. Na Globo, Uma ciência de dados sem dados. sem dados. Vou ter que fazer a pergunta. Vou ter que fazer a pergunta. Como é que foi isso? Cara, era um jogo. Eles estavam. Eu nunca tinha trabalhado em desenvolvimento de jogo, né? E eles queriam fazer meio que o Cartola do BBB. E aí. Só que era a primeira versão do jogo. E qual era a ideia da ciência de dados? Fazer com que as regras do jogo fossem divertidas, fossem justas. Então, tipo assim, não ter alguém que já logo no início do jogo, todo mundo com a pontuação gerada, tivesse alguém que tivesse muito na frente e gente muito atrás, e ficasse chato, fala, pô, o cara que tá ganhando, ele só tem vantagem, e eu que não tô ganhando, nunca vou alcançar. Então, a gente pegou todo o histórico, as regras de negócio do jogo, e a gente criou um simulador. Então a ideia era criar dados sintéticos para que a gente simulasse as dinâmicas de jogo e usasse inteligência artificial para injetar comportamentos aleatórios ou injetar comportamentos, vamos dizer assim, inteligentes Certo. nessas simulações. Então, tipo assim, a pessoa que tava ganhando, ela ia tentar manter a mesma estratégia, né? Ela tá ganhando, né? Mas quem está perdendo ia
tentar simular estratégias diferentes. Então, pô, como era um cartola, né, eu escolhi o participante lá do Big Brother que estivesse dando mais pontuação. Então, a gente injetava alguns comportamentos aleatórios e alguns comportamentos ali um pouco mais de inteligência e gerava esse volumão de dados para poder fazer ali a análise estatística depois disso, né? Então, todos os dados eram sintáticos. Tinha, não tinha 1 kilobyte de dados, a gente gerou todos eles. Conta para nossa audiência o que são dados sintéticos. Dados sintéticos são quando você não tem dados naturais, ou seja, quando você tem uma aplicação que tem usuários gerando informação real. Então, por exemplo, eu quando entro num aplicativo, seja ele qual for, aquele aplicativo está capturando minhas informações, então sabe aonde eu clico, sabe o que eu gosto de ver, sabe o que eu não gosto de ver, sabe qual a propensão em que eu tenho para consumir determinado produto ou determinado conteúdo. Isso tudo é gerado através dos dados que essa aplicação está capturando. Quando você está gerando um produto completamente novo e não tem histórico de uso, você precisa fabricar esses dados, ou seja, você precisa criar uma simulação de como se fosse usuários de verdade utilizando aqueles dados para você tomar a decisão. Isso serviu muito para calibrar ali as dinâmicas de jogo, né? Porque o negócio tinha estruturado um game design completamente diferente e a gente falou, olha, dada essa simulação aos dados que a gente gerou aqui de forma sintética, isso vai fazer com que seu jogo fique enfadonho, fique chato e a galera não vai jogar. Então, o legal foi depois de ver que as simulações que a gente fez e depois dos usuários terem jogado, os dados estavam muito próximos. Então, os dados sintéticos ajudaram muito a calibrar ali o sistema e depois quando a gente teve dados orgânicos, eles estavam muito similares. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que é o teu trabalho de coordenação do time de jornalismo de dados na Globo e quais são algumas das dificuldades ou oportunidades que você enfrenta no teu dia a dia? Conta um pouquinho para isso que você puder contar para a gente. Claro. Então, depois, só para. Estava falando de BBB, como que eu fui cair no jornalismo, né? Só para dar um contexto. Esse projeto, esse projeto do Big Brother, ele foi um desafio tão grande que na época meu chefe virou e falou assim para mim, cara, se aguentar a pressão muito bem, eu vou te botar onde tem pressão. Pressão. É, e eu fui cair para coordenar o time de jornalismo de dados nas eleições de 2022. Lula contra Bolsonaro, uma polaridade imensa, Que delícia. e a Globo no meio da Volume de guerra, dados né? absurdo. Fake news, isso e aquilo, nossa. Fake news, e a Globo, cara, ela tinha um alvo nas costas, né? Então, a Globo, ela sempre sofreu uma certa hostilidade ali. Uhum. Então, não podia ter erro, não podia ter atraso nos prazos por conta da. Você tem as eleições, você não vai virar para o TSE e falar, pô, dá para fazer semana que vem, não? Pouca pressão, né? Então, Adia a eleição para eu poder terminar meu projeto aqui. é, então a gente foi coordenar, eu entrei para fazer a orquestração da estratégia de como que a gente ia entregar as eleições. A gente tinha uma missão, entregar uma página para cada cidade do país com dados das eleições, meio que a toque de caixa, assim, mais rápido que a gente pudesse. Só que a gente não ia fazer só texto, a gente ia fazer vídeo também. Eu nunca tinha trabalhado com renderização de vídeo. Então, assim, não era, eu já não estava mais trabalhando só com ciência de dados, eu estava coordenando a equipe de dados inteira. Então, tinha engenheiro de dados, analista de dados, tinha ali, eu tinha que conversar muito com jornalistas para entender muito. Tive muito auxílio desse chefe, né, que foi o Thiago. Então, ele me ensinou muita coisa ali, porque ele é um excelente gestor, ele é um excelente estrategista. E ali eu não teria conseguido sem o auxílio dele, mas foi onde eu tive que colocar. Aprendi a ser líder na empresa passada, ali eu tive que colocar tudo que eu aprendi em prática, né? Certo.
Então, organizar prazos, entender quais eram as demandas e montar toda a estrutura de dados, toda a engenharia, toda a ciência de dados necessária para poder fazer com que, na noite das eleições, todo mundo pudesse ver a votação da sua respectiva cidade ali. Trabalhamos com pesquisas eleitorais também, que por si só já é algo muito estressante, porque uma pesquisa eleitoral custa muito caro, né? Quando a Globo ela contrata uma pesquisa para um Datafolha, para um IPEC, para uma Quest da vida, ela paga muito caro. Então, esses dados não podem vazar em hipótese alguma, para na hora do jornal a informação estar fresca. Então, a gente teve que trabalhar também com uma segurança desses dados muito forte, trabalhar na segurança dos acessos, trabalhar ali quem deveria ter as credenciais. Então, a gente cuidou do ambiente todo das eleições, né, em 22, nesse ano também. Então, E você lidando com esse volume absurdo de dados, dá para você dar uma ideia para a gente, assim, composição da equipe, que tipo de, vamos dizer assim, de funções e especializações você tem dentro dessa equipe de trabalho? Você pode conversar um pouquinho sobre isso? sim, somos 4 cientistas de dados contando comigo. Eu não faço só a parte técnica, eu volto e meia, atuo mais como arquiteto de soluções em ciência de dados quando preciso. E ali tem os desenvolvedores para isso. 4 engenheiros, sendo que um deles são 4 engenheiros muito bons, aí eu tenho que pagar um próprio meu time, né? Mas tem ali um deles que é tech lead e ele também trabalha ali arquitetando as soluções. É, DevOps, que é a pessoa que cuida da infraestrutura e vai saber que isso, tudo que a gente está desenvolvendo, todo esse volume de dados, todos os algoritmos que a gente monta, os pipelines, vão ter suporte, vão conseguir ter escala. Então, tem essa pessoa de DevOps que cuida dessa infraestrutura e um analista de dados que constrói as visualizações ali de dados e entrega ali algo um pouco mais mastigado para o negócio, né, para o jornalista poder ver acesso às matérias, poder ver se o assunto está quente, é, tudo que o jornalista precisa consultar de dados rápidos, esse analista entrega ali para ele. Você falou para mim um pouco sobre que você está trabalhando com é, um pouco de MLOps, né, Machine Learning Ops, Uhum, você está trabalhando em cima de modernização de pipelines de dados e liderando iniciativas que utilizam modelos de linguagem de máquina de larga escala, né, que é o tal do uhum, LLM, né, Large Language Models, para aprimorar e potencializar a produção de conteúdo jornalístico. Dá para você uhum. explicar um pouquinho a área de TI em geral já tem um monte de sopa de letrinha, a área de inteligência artificial tem mais sopa de letrinha ainda. O que é MLOps? O LLM, a gente falou um pouquinho mais cedo aqui sobre LLM, treinamento desses modelos e tudo, e pipelines. Dá para você contar um pouquinho para a gente como é que essas coisas se encaixam? Machine Learning Ops, Pipelines, LLM, volume Big Data, como é que esses pedaços do Lego, né, se você for pensar assim, é um grande Lego, como é que eles encaixam? Claro, vamos dissecar cada um deles agora, né? Acho que vou começar pelos papéis de cada profissional, né? O engenheiro de dados, ele é responsável por transformar o dado bruto em algo utilizável. Então, a gente pega muitos dados de muitas fontes externas, por exemplo, do governo, né? Porque o jornalismo demanda com que a gente audite ali algumas informações governamentais. Então, tipo assim, a gente pega dados do IBGE, a gente pega dados do TSE, a gente pega dados da Anvisa, a gente pega, enfim, dados do Senado, da Câmara da Câmara Legislativa, né, do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, todos esses dados, eles vêm de formas muito distintas, muito diferentes, né? Eles precisam ser atualizados. Então, o engenheiro de dados, ele cria uma pipeline. O que é uma pipeline? É um fluxo com que esses dados passam
até eles estarem prontos para serem consumidos por alguma ferramenta. Então, ele vai pegar, vai criar uma rotina de atualização, vai modelar isso tudo dentro de um banco de dados, vai saber se o banco de dados ele precisa ser SQL ou não SQL, se os dados vão estar estruturados ou não estruturados, qual o melhor banco, qual a melhor forma de armazenar isso, como que vai ser feita a rotina de backup, como que vai ser feita a credencial de acesso, né? Isso ali junto com o time de segurança da informação. Então, isso tudo vamos dizer assim, um processo de lapidação dos dados e armazená-los em caixinhas, onde cada caixinha vai estar otimizada para o uso do dado. Então, isso é um pipeline, né? Esse fluxo dos dados, e o profissional que trabalha em cima disso é o engenheiro de dados. MLOps, DataOps, né? DataOps seria um conceito que englobaria MLOps aí. Ops vem geralmente de infraestrutura, né? Como que você consegue subir uma infraestrutura para conseguir dar conta disso tudo, né? Infraestrutura de rede, infraestrutura de máquina, se a gente vai subir um cluster de máquinas para conseguir processar aquele grande volume de dados. Então, a gente trabalha com infraestrutura como código, né? Como muita gente já deve falar, tipo Terraform, esse tipo de infraestrutura, dentro da nuvem. Então, esse profissional DataOps, MLOps, né, ele vai pegar todos esses pipelines e vai conseguir arquitetar a infraestrutura em cima disso. E ela tem que ser replicável, tem que seguir uma série de boas práticas para que a gente tenha controle ali em cima disso e saiba que, tipo, a infraestrutura ela não vai sofrer nenhuma degradação enquanto esse produto está rodando. Isso serve tanto para machine learning, né? O DataOps é um pouco mais genérico, mas machine learning tem pipelines também. Eu pego o dado, eu crio um dataset de treinamento, eu crio um dataset de validação, eu crio meu modelo. Então, o MLOps ele vai cuidar dessa parte de quanto tempo esse modelo precisa ser retreinado, né? Quando esse modelo for retreinado, para que os dados estejam frescos e a performance dele se mantenha alta, quanto de máquina eu preciso para fazer esse treinamento? Tem algum custo que eu poderia otimizar? Eu estou usando muita GPU e não precisa de tanto? Ou ao contrário, esse modelo aqui, com esse volume de dados, nesse mês está rodando legal, mas mês que vem, que é eleições, você vai precisar de mais GPU para estar alocado aqui dentro. Então, o MLOps ele cuida dessa operação dos modelos que já estão em produção. E o cientista de dados ele é responsável por desenvolver modelos. Então, você pega todo esse trabalho que o engenheiro de dados já fez, deixou o dado bonitinho, limpinho para você, sem erro, o mais polido para trabalhar, o cientista ele vai pegar e transformar naquilo em algo que seja valioso para o negócio. Então, vai transformar ele numa recomendação, por exemplo, vai prever se um conteúdo é relevante ou não. Para o jornalismo, a gente faz muito isso, né? Prever se um conteúdo para o jornalista é de fato relevante ou não. Imagina você, um jornalista, tendo que ler infinitos documentos do governo, ele se perde naquilo. Então, ele precisa da máquina auxiliando, falando, Classificação, lê né? esse... ela classifica o conteúdo em relevante ou não relevante e entrega ali para o jornalista. E aí, para falar de LLMs agora, ou seja, modelos largos, né, Large Language Models, ou seja, modelos grandes de linguagem, eles vêm sobre o que a gente estava falando sobre Big Data, quando resolveram pegar muitos dados textuais e jogar dentro de redes neurais para ver o que acontecia, né? Então, existe um artigo muito bom que eu recomendo aí, quem tiver interesse em saber como isso tudo começou, é um artigo chamado Attention is All You Need, que explica ali a arquitetura do Transformer, né? O T do ChatGPT, eles vêm justamente do Transformer. E esse Transformer nada mais é do que o que encodifica texto em dados. Não só texto, né? Ele encodifica a informação em vetores. Aí, álgebra linear, né? Certo. Então, isso faz com que você tenha muitas camadas de dados
e você consiga fazer com que ele consiga prever qual a inteligência está aí, né? Ele consiga prever qual é a próxima sequência Uhum. dessa cadeia de dados. Então, se você estiver gerando uma imagem, ele consegue entender os padrões da imagem, consegue prever ali quais sequências de pixel correspondem àquela descrição que você está fazendo. Para texto também, você tem uma frase, ele consegue entender quais sequências Uhum. de dados correspondem melhor àquele input de texto que você está dizendo. Então, Tem pouca na hora que ele aplicação, está gerando. Oi? tem pouca aplicação de matemática aí, né? Porra, muita coisa. Muita coisa. É. Então, quando ele está gerando aquele conteúdo para você, ele está gerando e está fazendo uma previsão se aquilo que ele está dizendo é ok. Então, se alguém já teve a oportunidade de trabalhar aí um pouco mais mão na massa com esses modelos, você vai ver que existe uma série de parâmetros que você consegue configurar, tipo temperatura, é, a quantidade de quanto aleatório a palavra que ele vai buscar vai ser. Então, você consegue ser mais rigoroso com o modelo ou menos rigoroso com o modelo. E ele, por isso que o modelo pode alucinar ou não, né? Conforme a aleatoriedade das palavras, se você dizer, não tem problema, você pode buscar num conjunto de aleatoriedade e não precisa ser rigoroso, ele vai ser criativo ao extremo. Uhum. Então, ele está fazendo predições dentro da cadeia dele que vai dizer se aquilo atende aos teus critérios ou não. Ou se você pode ser mais rigoroso. Então, tipo assim, ele vai te gerar respostas mais curtas, porém mais precisas. Então, são modelos de redes neurais muito grandes, em que eles têm aí bilhões de parâmetros, né? Você vê aí 70 bilhões de parâmetros, 300 bilhões de parâmetros, todos esses parâmetros são esses pesos que ele ajusta dentro da rede neural, e aí é onde ele consegue gerar conteúdo, porque ele tem muito conteúdo que ele parametrizou lá dentro. Uhum. Cara, isso é um universo assim absurdamente sensacional, né? E você falou sobre GPU, né? No momento que você falou sobre. Você tem toda essa matemática, toda essa análise funcionando em cima de infraestrutura, né? Que você precisa ter Uhum, storage, esse volume absurdo de dados que está processando e tem que ter armazenado em algum canto, você vai ter que ter compute power, né? Você vai ter que ter CPU e GPU, né? Você tem os Graphical Process Units aqui, né? Você está vendo a ação da NVIDIA e outras empresas dessa área indo para o céu, né? De tanta demanda que tem de capacidade de processamento. Como é que você vê a evolução da tecnologia, dessa lei, dessa camada de infraestrutura para apoiar o avanço da inteligência artificial? Porque isso só vai crescer, né? A demanda para esse tipo de serviço só vai aumentar cada vez mais e novas técnicas, novos modelos ainda mais complexos vão surgindo, né? E aí entra um pouco daquela conversa que a gente teve no comecinho aqui, quando você foi para Quantum, a tua ideia lá tua ideia não, a tua exposição a Quantum Compute, né? Computação quântica, né? Como é que você vê uhum. essa evolução e como é que você vê como é que a infraestrutura também vai evoluir para suportar o que ainda vem por aí em termos de inteligência artificial? Eu acho que a gente vai estressar a lei de Moore até não conseguir mais e precisar de outro paradigma, né? Que a gente já chegou numa litografia de 3 nanômetros, acredito. E cada ano que passa você vê processadores mais robustos, GPUs mais robustos, novas arquiteturas, né? O Google tem lá o Tensor Processor Unit, que é a TPU, que é otimizado para fazer cálculo matricial e tensorial, justamente pela inteligência artificial. Tem os Neural Engines, né, que eu acho que a Apple usa nos devices dela para poder utilizar machine learning embarcado nos processadores é, dos iDevices lá, Mac, iPhone, iOS da vida. Mas para o futuro, eu vislumbro que a gente vai chegar num ponto em que a gente vai ter inteligências em que elas vão precisar dizer para vocês que elas são inteligentes. Então, assim, você vai entrar com um atendente de suporte, você não sabe se você vai estar falando com uma máquina ou com um humano. Aí eu vejo a inteligência artificial ela ficando cada vez mais fitada no cotidiano e isso vai se tornar normal. Mas como que a gente consegue fazer isso, né? Então, assim, transmissão de dados.
a gente vai precisar de infra cada vez mais robusta para conseguir fazer com que volumes massivos de dados sejam transmitidos o mais rápido possível, né? Hoje a gente tem fibra ótica 5G, mas daqui a 10 anos isso vai ser pouca coisa, né? A gente já está chegando aí na escala do gigabyte por segundo dos dados, né? Então, daqui a pouco a gente vai estar trabalhando. E eu lembro que na época da internet de escada gigabyte era um negócio absurdo. E computação quântica, agora dando uma visão completamente pessoal, e aí sem querer fazer uma predição. Se de fato conseguirem estabilizar um processador quântico para que ele consiga processar grande volume de dados, aí vai ser uma disrupção tecnológica que a humanidade, acho que vai ser o maior advento tecnológico que a humanidade vai poder contemplar, porque para quem não sabe, um processador quântico ele trabalha com fenômenos em que você consegue processar informações que estão em mais de um estado ao mesmo tempo. É doideira, né? Mas existe aquele estado de superposição quântica e os processadores quânticos eles trabalham exatamente em cima desse conceito, que é o qubit, é um bit quântico. Ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, quando você consegue processar a informação que ela está superposta, teoricamente você consegue processar todos os estados da máquina, né, de Turing, todos os estados de uma máquina de Turing ao mesmo tempo. Então você conseguiria treinar um modelo de inteligência artificial instantaneamente, né? Então imagina o poder que isso daria. Você quebraria toda a criptografia que existe no mundo hoje e você traria uma revolução absurda. Eu fico empolgado de falar isso. Vai ser bastante interessante de ver. Isso abre campo aqui para minha próxima pergunta, né? Que você está aqui trabalhando no topo da onda da tecnologia, né? Você está lidando com machine learning, você está lidando com large language models, você está lidando com tudo relacionado à inteligência artificial. Inteligência artificial engloba um monte de conceitos e ideias, né? E tem alguma coisa que você pensa em termos de tecnologia no futuro que você gostaria de trabalhar, que você não necessariamente tem disposição hoje? Como eu falei, eu gostaria de trabalhar com sistemas embarcados para aviação. Eu gosto muito de aviões, eu sou fascinado por aviação. E se eu pudesse desenvolver código que roda numa aeronave, eu acho que seria um dos auges da minha vida. Sensacional, cara. De repente, aeronaves inteligentes. É, eu acho que, assim, atividades que colocam a vida humana em risco, a IA está muito longe de tomar. Então, piloto de avião vai existir aí por muito tempo, cirurgião vai existir por muito tempo, né? Eu acho que essa área pode evoluir no sentido de você ter um assistente, né? Você, por exemplo, Uhum, um dos meus hobbies é olhar aquele programa Mayday, não sei se você já viu, de investigação de acidente de avião. E muitas vezes você tem uhum. uma situação de crise e ninguém tem ali, vão olhar o manualzinho do procedimento para ver o que o avião está caindo, o cara está olhando o manualzinho para ver o que tem que fazer. Né? Então, talvez no futuro, aí acho que eu consigo ver a inteligência artificial ajudando nesse setor de crise dentro da aviação também. Você está tendo uma crise e da mesma forma que a gente está falando de assistentes que vão atender o telefone, você não vai saber se é uma pessoa falando com você ou se é um computador. De repente você vai ter dentro de uma aeronave algum tipo de assistente de emergência que vai conseguir Sim. processar um volume absurdo de dados que você não consegue como ser humano processar e vai te ajudar a lidar com uma determinada crise, né? E aumentar, de É. uma certa forma, a segurança de voo também, com você pensar em aviação, você tem coisas como ILS, né? Imagina, você deve saber o que é o ILS, né? Sistema de Uhum. aterrissagem. Imagina no passado que não existia ILS, você tem que fazer um pouso no aeroporto que está com No visual. não tem, você está fazendo o visual, mas não tem condição atmosférica, o combustível está acabando, o que você vai fazer? Entendeu? Com LS não interessa, pode estar nublado, pode estar com fog, o que seja, o avião vai pousar como se nada tivesse acontecendo. Né? É impressionante o avanço da tecnologia nesse setor. E é muito bacana essa ideia de você, no futuro, querer trabalhar com aviação, que é a tua paixão, né? Desde de criança. Uhum.
a gente vai conversar aqui, de repente a gente vai ter um episódio futuro aí para falar sobre aviação. Pô, Mas, eu ia adorar. e falando um pouco diferente, a gente falou sobre o futuro, eu queria perguntar sobre o passado agora. Tem alguma coisa, a Uhum. gente falou de tanta coisa bacana, né? Do dia de você lá conhecendo o Jonathan, entrando na faculdade, passando para o teu mestrado, o teu colega, não, o teu aluno, né, que te recomendou para o pai dele para você ir falar com o cara, e isso abriu a porta para você eventualmente ir à frente, ir para o mestrado e tudo mais. Tem alguma coisa olhando para o passado que você acha que você teria feito diferente se tivesse uma oportunidade de tentar novamente ou não? Acho que eu teria estudado um pouquinho mais. Só. Não, mas brincando, assim, eu não. Acho que não. Porque tudo que eu fiz me trouxe aqui até hoje. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar onde eu tô. Ah, não foi fácil, mas foi por conta das decisões que eu tomei que eu consegui poder trabalhar com coisas incríveis, né? Igual você disse, inteligência artificial, Perfeito. poder estar dentro da redação de uma das maiores emissoras do mundo, trabalhando com coisas importantes como as eleições, pô, isso é fascinante. Poder ter conhecido outros países, né? Eu nunca tinha viajado para outro país até ir para a Alemanha. E eu fui justamente para esse projeto porque esse professor, Júlio César Duarte, né? Uhum. Hoje ele deve estar quase general, né? Mas na época ele era major. Então, foi um reconhecimento ali da dedicação dele que ele me entregou o artigo nas mãos e falou assim: olha, tem um projeto para você fazer que eu acho que você se encaixa bem e ele é tocado lá na Alemanha. Você topa? E eu lembro que eu não li o artigo, eu falei, topa? Ele falou, mas você nem leu? Eu falei, não tem problema. Então, as oportunidades elas se abriram para mim conforme eu via que eu ia avançando, né? Que eu estava pronto para aquilo e as pessoas já conhecem o seu esforço, parece, né? Veem que você está lutando Uhum. e eu sou muito grato pelos ombros aí que me sustentaram durante esse Bacana. tempo e espero que eu seja ombro para sustentar também novos talentos, novas Com pessoas que vão certeza. chegar adiante também. Com certeza. Já está sendo, com certeza. E, cara, você tem, por falar em pessoas que estão chegando e pessoas que você, de uma certa forma, vai influenciar, você tem recomendação para pessoas? Você pensar lá no nosso grupo, lá dos programadores, você vê lá, você tá Uhum. lá no grupo, você vê tanta gente com tanta pergunta, tantas dúvidas. Você tem recomendação para as pessoas que estão começando a tecnologia, estão pensando em entrar em programação, estão vendo AI, estão falando assim, pô, AI vai tomar meu emprego, o que é que eu invisto nisso Não. aqui? Que tipo de recomendação você teria para as pessoas que estão começando hoje em dia? É, o que eu poderia dar é não cair no discurso de que as coisas são fáceis e no vendedor de sonho. Em 6 meses você vai transformar sua vida. Não vai. Né? Então, ter paciência nos estudos, não negligenciar a matemática, porque ela é importante. Né? Então, talvez você consiga chegar em algum lugar sem ela, mas com ela você vai chegar muito mais longe. Perfeito. Aprender outros idiomas, o inglês ele é muito importante, muito conteúdo em inglês, ele está gerado em inglês na internet, né? Então você vai ler documentações, às vezes está em inglês, às vezes um livro só está disponível em inglês. Essa resiliência, então, às vezes você pode se sentir estagnado, parado, mas persistência, ela talvez seja a palavra-chave aí para alguns desafios em que vão te levar para o outro lado. Então, acho que seria isso. Perfeito. E De você. conteúdo, Oi? e para conteúdo, talvez, algo mais técnico. Bom, como eu sou de dados, né, SQL na veia, Hum, Python, hoje em dia, se você quiser entrar na área de dados, o idioma mais falado é o Python e o SQL também. E existe um livro chamado Inteligência Artificial, uh, a Modern Approach, né, uma abordagem moderna de Stuart Russell e Peter Norvig, que é um livro que vai te contar desde do básico até o mais avançado que você tem. Então, se puder recomendar um livro para quem se interessa por IA, essa aí é a Bíblia.
Perfeito. E você se antecipou a minha próxima pergunta, que eu ia perguntar se você tinha dica de livro, de música, jogos, filmes. Eu estou olhando sua blusa aí, estou vendo que você já tem bom Oh, gosto Dark musical, Side, Dark Side of the Moon, né? obrigado. Bom gosto musical. Já fica a recomendação aí de música. Você tem alguma outra recomendação para dar para Ah, isso aqui é um orgulho porque essa aqui é do show que eu fui ano passado. Não sei se dá pra ver, ó. o Roger Waters? Do Roger Waters. Isso. Você foi onde? É, eu fui no Rio e em São Paulo. Legal. Foi a despedida, eu tive que ir em mais de um show dele, né? Eu gosto muito. É. Música, eu estudo muito ouvindo jazz. Eu acho que jazz é. Eu gosto da complexidade, eu gosto de coisas complexas e o jazz é uma música que te concentra e quanto mais você ouve, talvez você pegue detalhes que você nunca ouviu antes. Ela tem textura, é uma arte fabulosa. Eu gosto muito do jazz. Filmes, tem um filme que me impactou, sem dois, né? O primeiro que eu vi foi Inteligência Artificial do Spielberg, é um filme maravilhoso, emocionante. Acho que todo mundo que entra na IA, esse aí deve ser um filme que pô, obrigatório na lista. Tem um chamado Ex Machina, que esse é muito bom, esse é muito legal. Não sei se você já assistiu, Sim, já assisti. re- recomendo também. Enfim, eu acho que para as artes são minhas recomendações. Excelente, cara. Muito bom. Roger Waters assistiu o show dele aqui em Vancouver. Acho que foi 2022, talvez, não tenho certeza. Ele tá com mais de 80 Aham, anos, eu fiquei impressionado. 2 horas de tá. show, ele sai do show, tá pulando. Falei, caramba, Pô, energia, né? Ele impressionante. com 80 tá melhor do que eu com 30. Foi exatamente o que eu pensei também. Tem mais de 30, mas foi o que eu pensei. Tá bem melhor do que eu aqui com 50 e pouco. Entendeu? Mas enfim, cara. E você tem alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito? Se eu não tivesse ido para a área de tecnologia, qual área completamente louca que eu teria ido? Qual seria? Aviação? A aviação acho que faz parte de tecnologia, né? Eu não estou Perfeito. como um avião, mas sei lá, eu acho que eu teria ido ou para culinária ou para música. Eu gosto muito de música. Você falou, você gosta de coisas complexas, né? E se você pensar em culinária é uma arte também, né, cara? As coisas que você consegue Sim. fazer, se você pensar sabores e coisas que você pode explorar e como é que várias técnicas de cozimento e tudo mais, é uma outra área bastante interessante também. Eu gosto da complexidade porque a possibilidade de você transformar algo comum em arte, né? Você vê um chefe de cozinha ali Exatamente. cozinhando, Né? ele usando os temperos, a sutileza das coisas. Para música é a mesma coisa, né? É. E eu tento trazer isso para a tecnologia também. Bacana demais, cara. Bacana demais. Excelente pergunta que eu não fiz. Teria sido bacana ter essa pergunta aí também. E tu quer divulgar alguma informação para contato, rede social ou qualquer outra coisa que você queira divulgar aqui? Eu não costumo criar muito conteúdo. Estou com essas ideias, talvez para o futuro. Eu acho legal divulgar a tecnologia. Então, se alguém quiser falar comigo via Instagram, meu Instagram é Igor underline S Costa. LinkedIn, se você procurar lá Igor Costa Globo, provavelmente eu vou aparecer. Perfeito. Então, se alguém quiser trocar uma ideia mais a fundo sobre IA, sobre futuro, sobre jazz, sobre aviões, fica à vontade. E no grupo do Telegram também, se alguém quiser bater um papo lá, eu vou sempre que puder estar ativo lá, trocando uma ideia, falando sobre o que a gente gosta, né? Computadores e tecnologia. O Igor está lá nos programadores do Telegram com a gente. E, Igor, a gente está conversando aqui há mais de 1 hora agora, e já são para vocês, já são o quê? Já são quase 3 horas da tarde no sábado. 20 para as 3. E eu queria novamente tirar um minuto aqui para te agradecer pelo teu tempo e agradecer por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente. É um prazer conversar com você e espero que a conversa aqui tenha sido tão boa para você como foi para mim. Muito obrigado, cara. Maravilhoso. Eu que agradeço muito o convite, me sinto privilegiado e honrado. Então, pô, no podcast que o Biarni próprio já foi entrevistado, então é um nome de tanto peso, né? É, mas eu me sinto lisonjeado e honrado. Eu que agradeço muito o convite. É sempre um prazer aí estar contribuindo
com conteúdo, seja a minha experiência, ou seja com conteúdo técnico. Então, é sempre uma grande honra. Muito obrigado. É um prazer e estou à disposição se você quiser conversar mais vezes.